Pessoal, então vamos aqui para o exercício sobre linha elástica. A gente tem uma viga engastada, de comprimento L, com uma força P sendo aplicada na sua extremidade, e de propriedades do material e da seção transversal, temos EI, tá? E ele quer que a gente obtenha o deslocamento na extremidade da viga e no meio do vão. Então, bora lá? Mas antes de começarmos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Já peço para você deixar o gostei, se inscrever no canal e se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, pede aí nos comentários que eu trago para vocês, tá bom? Vamos lá. Como que a gente vai resolver essa brincadeira? A gente precisa calcular a equação da linha elástica. A gente vai ter apenas um trecho para obter a linha elástica. Porque a gente só tem uma força no final do balanço, a gente não tem uma outra força P aparecendo em qualquer outro ponto. O material é o mesmo, é I em toda a seção transversal, tá? Então vai ser apenas uma equação. Vamos analisar a viga e o diagrama de momento. Então o diagrama de momento, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter esse comportamento linear, em que aqui no engaste o momento vale PL. Beleza. E qual que vai ser a equação de momento, então? Partindo desse ponto, partindo da extremidade livre e indo em direção ao engaste, a gente vai ter um intervalo de x de 0 até L, e a equação de momento vai valer m de x é igual a menos p vezes x. Então, quando x for 0, quanto que vai dar o momento de m0? Vai dar 0, que é exatamente o que a gente tem nessa ponta. E quanto que vai dar o momento em L? Vai dar exatamente p vezes, ou melhor, menos p vezes L. Então, a nossa equação está coerente. Então, qual que é a equação da linha elástica? A gente vai ter a derivada segunda do deslocamento é igual a menos momento sobre I, tá? Que a gente deduziu no vídeo de teoria. Substituindo, então, a equação de momento, a gente vai ter, então, mais P de x, porque pegou esse menos com esse menos e deu positivo. E agora você entendeu por que a gente sempre usa o negativo aqui, né? Para o deslocamento da positivo para baixo e negativo para cima. Beleza? E vamos integrar, né? Então, duas integrais aqui. E agora nós temos essas equaçõezinhas aqui. A primeira integral que a gente faz é a equação de giro, tá? Que a gente viu no vídeo de teoria. E vai ser p de x ao quadrado, né? Integrando esse termo aqui, p de x ao quadrado sobre 2i mais c1, que é a nossa primeira constante que a gente precisa descobrir. Integrando novamente, a gente vai ter o Vx, que é o que a gente mais está interessado. E aqui, integrando, né, esse termo, o que a gente vai ter? P de x ao cubo dividido por 6i, mais C1 vezes x, mais o C2, que é a equação do deslocamento. Então, a gente precisa descobrir agora as constantes C1 e C2 para poder resolver esse exercício. Então, vamos definir as condições de contorno, que são extremamente importantes. O que a gente tem no engaste? O engaste diz algumas coisas para a gente. A gente tem que o deslocamento aqui vai ser 0, porque está fixo no engaste. E além disso, por ser o engaste, ele restringe também o giro. Então, o giro vai ser 0 no ponto do engaste. Então, a gente tem que V de L é 0, e o V' de L, que é o giro, vai ser 0 no engaste, tá? Beleza. Vamos analisar então primeiro essa equação do giro aqui que a gente descobriu, tá? Então, aqui, o que a gente vai ter? Então, a derivada de V de L dx vai ser igual a esse termo aqui, tá? E isso aqui tem que valer 0, tá? Isso aqui é 0. Jogando o C1 para o outro lado, a gente vai ter essa equação aqui. Então, a gente descobriu o C1, que vai ser menos PL ao quadrado sobre 2EI, tá? Então, isso aqui virou 0. Joguei o C1 para o outro lado e descobrimos a equação. Agora, vamos ver o deslocamento em L, que a gente sabe que vale 0 também. Então, V de L, que vai ser 0, é igual a tudo isso aqui. E olha, eu já substituí o C1 na equação, tá? O C1 é esse cara aqui, que multiplica o x, que vai ser L e tal. E a gente consegue descobrir o C2. Então, eu jogo o C2 para o outro lado, troco o sinal e prontinho, ó. Descobrimos aqui quanto que vale o C2. E agora a gente já tem a equação final. Como que vai ser a equação final? A gente só substitui aqui o C1 e o C2 e pronto, tá finalizada a equação da linha elástica.
Aí eu só coloquei em evidência, né, o P e o EI, tá? E agora a gente pode descobrir quanto que vale o deslocamento na extremidade da viga e no meio do vão. Então, no meio do vão, o que a gente vai ter? Troca x por L sobre 2. Então, V de L sobre 2. Apenas substituir aqui na equação. E resolvendo ela, a gente chega que o deslocamento vai ser mais 11, P de L ao cubo, dividido por 48i. E na extremidade, quanto que vai dar? A gente troca o x por 0. Lembrando, né, que a gente está partindo da extremidade livre até o engaste. Então, nosso eixo x ele começa no 0 na extremidade livre. Então, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0. Vai sobrar apenas essa parcela. E pronto, ó. O v de 0 vai ser PL ao cubo sobre 3EI. E perceba que esse termo aqui, ele é maior que esse termo aqui. Então, o deslocamento na extremidade da viga vai ser mais crítico do que o deslocamento no meio do vão. E eu fiz aqui até um desenho para mostrar para vocês como que vai ser esse comportamento. Então, no meio do vão, a gente descobriu que o V de L sobre 2 no meio do vão é o 11 sobre 48. E na extremidade livre, a gente viu que o deslocamento máximo, né, que a gente vai conseguir é P de L ao cubo sobre 3EI. E aqui no engaste a gente viu também, né, pela condição de contorno, que vai valer 0 o deslocamento. E pessoal, é isso. Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo vocês. E no mais é isso. Até mais.